Olá, pessoal do nono ano. Chegamos então na nossa última parte deste módulo que traz a linguagem química. E agora nós vamos falar sobre o balanceamento de equações. Resumindo, né? Tudo que entra tem que sair na mesma quantidade, certo? Né? Tem que sair de alguma forma. Então, para representar as equações químicas, né, temos de partir do pressuposto que as substâncias envolvidas são formadas por átomos, certo? Então, além disso, a gente tem que entender que em uma reação a massa ela é conservada, logo a quantidade de átomos também é. Então, como consequência, né, ao escrever uma equação, o número de átomos de cada tipo que constitui os reagentes deve ser igual ao número de átomos de cada tipo, né, que formam o produto. Ou seja, aquilo que entra tem que sair também, né, na mesma proporção. A operação para garantir isso é chamada então de balanceamento, né, de equação. É aqui que a gente entra aí um pouquinho da matemática para tentar equilibrar a quantidade que entra com a quantidade que sai. E aí, para balancear uma equação, adiciona-se, quando necessário, um número à sua esquerda da substância para adequar a sua quantidade e assim garantir, então, o quê? A igualdade do número de átomos, né? E nós já vamos ver isso na prática, né? Então, olha lá, tá? Nós temos aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. O gás hidrogênio reage, então, olha lá, o gás hidrogênio reage com o gás cloro, formando o que a gente chama de cloreto de hidrogênio, também no seu estado gasoso, certo? E aí, olha lá, ó, nós temos dois átomos de hidrogênio, certo? Para dois átomos aqui de cloro, por isso são duas bolinhas brancas, duas bolinhas verdes. No final, a gente vai ter uma reação, né? Uma bolinha verde com uma bolinha branca, uma bolinha verde com uma bolinha branca. Então, para acertar a quantidade de átomos, adiciona-se o número, né, 2 à esquerda, né? À esquerda aí desse símbolozinho aqui, ó, do HCl. Então, nós temos o seguinte, esse númerozinho 2, por isso que a gente adiciona, porque vão entrar dois hidrogênios, dois cloros e tem que sair, então, duas moléculas, né, do resultado final, tá? E olha lá, ó, indicando que são formadas aí duas moléculas desse gás. Então, entram dois hidrogênios, entram dois cloros e a gente tem que ter, então, aqui, ó, duas moléculas, né, desta união aqui, de uma união com o cloro, com o hidrogênio e com o cloro e o hidrogênio, tá? E aí, olha lá, a equação balanceada ficaria assim, ó, tá? Uma molécula desse gás mais uma molécula desse gás, ou seja, porque a gente está falando de duas moléculas no estado gasoso, uma de hidrogênio e outra de cloro, para formar duas moléculas desse produto. Lembrando que o número um na frente aqui, ó, às vezes a gente não coloca, não há necessidade de colocar um, porque eu já entendo que quando eu não tenho nada aqui na frente, como mostra aqui embaixo, eu estou me referindo a uma molécula disso aqui, que se une a uma molécula disso aqui, e que vão sair duas moléculas desse produto. Por que vão sair duas moléculas? Porque esse 2, ele está automaticamente aqui, ó, quando ele entrou com dois hidrogênios e dois cloros. Por isso que eu tenho que, como eu não tenho numerozinhos aqui do lado, numerozinhos pequenininhos, eu tenho que colocar esse 2 grandão na frente para equilibrar isso aí. Então, os números à esquerda das substâncias são chamados de coeficiente. Então, esses números que ficam aqui na frente, ó, são chamados de coeficientes, né? O coeficiente o número 1, por exemplo, ele pode ser omitido da equação. Então, a gente não precisa colocar quando for o coeficiente 1, apenas quando for 2, 3, 4 e assim por diante. Aí, dessa forma, a equação balanceada, né? Ela é bem mais representada. Olha lá, fica melhor. Ó. Então, fica lá uma molécula do gás hidrogênio mais uma molécula do gás de cloro e vai formar esse produto que tem duas moléculas agora, certo? Então, vamos lá. E o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!